Será que o anarcocapitalismo nunca foi tentado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Experimente procurar na internet qualquer informação sobre a economia islandesa. Você provavelmente vai encontrar várias matérias falando da crise de 2008 e sobre como o capitalismo malvadão as provocou. Existe pouco conteúdo realmente bom sobre o assunto. E por que é tão difícil encontrar informações sobre a Islândia durante a Idade Média, na época de sua formação? A resposta é bem simples. A Islândia é a prova viva de que o anarcocapitalismo funciona. Vamos contextualizar. A Islândia é uma ilha inóspita. Lá tem mais de 100 vulcões, dos quais pelo menos 30 são ativos, e 11% do território é coberto por 6 geleiras. Isso faz com que apenas 1% da área total seja agricultável. Então, embora os europeus soubessem de sua existência, não havia residentes permanentes na ilha até o século VIII. Mas, por volta do ano 800, começaram a aparecer os primeiros habitantes islandeses, em sua maioria fugindo da tirania do rei nórdico. Aqui, precisamos abrir parênteses. Quando dizemos nórdico, nos referimos ao reino que ocupava o que é hoje chamado de Noruega, Dinamarca e parte da Suécia. Esse reino se chamava Noruega, mas os reis eram praticamente todos dinamarqueses. Então, para evitar problemas de compreensão, vamos usar a palavra nórdico. Voltando ao assunto, esses primeiros colonizadores viviam num sistema com poucas interações com outros povos, mas, sem dúvidas, era uma forma primitiva de anarquia, por não haver governo algum. À medida que mais pessoas chegaram, no ano 874, foi finalmente fundado o Ancapistão islandês, chamado de Commonwealth. Funcionava basicamente assim. Cada vilarejo tinha um chefe, geralmente o mais velho e mais sábio do lugar. Esse chefe não cobrava impostos, nem criava leis. O seu único trabalho era resolver os conflitos entre as pessoas. Digamos que um camponês acusasse outro de ter roubado uma ovelha. Então, o chefe ouvia ambos os lados e decidia quem teria razão. O importante, a se notar, é que não havia um monopólio de justiça. Caso o chefe fosse injusto, as pessoas poderiam passar a chamar outra pessoa para resolver seus conflitos, de forma que aquela nova pessoa passaria a ser o chefe. Foi um excelente exemplo de justiça privada na prática. Não havia uma forma de coerção determinada por uma organização central nesse sistema. Quem cometesse crime iria reparar o dano para evitar ficar com fama de criminoso. Imagine ser um agricultor e não poder consertar sua enxada, porque o ferreiro da vila acha que você é um ladrão. Ou, se você for um comerciante e não puder ter a mercadoria para vender, porque outros comerciantes e consumidores sabem que você cometeu um crime, seja de lesão reversível ou fatal. Com o tempo, as pessoas que insistiam nas transgressões de propriedade, apesar dos rechaços da comunidade, iam sendo rejeitadas até chegarem à expulsão. E é óbvio que uma sociedade sem Estado coercitivo e com respeito pela propriedade privada só poderia crescer e enriquecer. Então, mesmo sendo uma ilha inútil para a agricultura e vivendo entre vulcões, a Islândia cresceu tanto que começou a haver comércio entre as vilas, e até mesmo com os nórdicos, especialmente de carnes e peixes. Mas como resolver conflitos entre pessoas de duas vilas diferentes? No ano 930, foi criado o Althing, parlamento islandês. Mas não adianta se alegrar aí, amiguinho socialista. Este parlamento não era como os atuais. Era uma reunião dos chefes das vilas, que julgavam e determinavam regras de convivência entre elas, que agora estavam mais semelhantes a pequenas cidades. Mas, mais importante do que isso, é que eles não cobravam impostos. Então, como eram pagos os serviços públicos? Muito simples, não havia serviços públicos. Quem precisasse comer, precisava trabalhar ou fornecer algo em troca para alguém. Comercializando e trocando é que se gera riqueza. Os comerciantes que queriam fazer a mercadoria chegar de uma vila para outra tinham que construir a estrada conforme iam lucrando. Graças a isso, a economia islandesa cresceu vertiginosamente. Então, libertários, quando aquele seu amigo socialista perguntar onde o Ancapistão deu certo, conte a história da Islândia. Porém, como todas as coisas boas, o Ancapistão islandês chegou ao fim. Em 1262, houve um acordo entre os chefes das vilas e o reino nórdico, chamado de Old Covenant, que fez com que a Islândia fizesse parte do reino.
O porquê desses chefes terem aceitado esse acordo ainda é um mistério, mas a teoria mais aceita é que em troca do acordo, os chefes passaram a ser nobres na corte real. Graças a esse acordo, os irlandeses passaram a pagar impostos ao rei nórdico. E o que receberam em troca? A piora econômica. Estima-se que entre os séculos XII e XVIII, a economia islandesa encolheu 40%, mais o milagre estatal. Em 1814, o reino nórdico se dividiu por causa das guerras contra Napoleão Bonaparte. Com isso, a Islândia passou a ser parte do reino da Dinamarca. Graças a esse enfraquecimento do Estado nórdico, começou a tomar forma um movimento separatista. Apesar disso, a situação não melhorou. No início do século XX, a Islândia era o país com menor PIB per capita de toda a Europa. Aí, só em 1918, a Islândia finalmente se tornou um país propriamente dito. Vale dizer que a Islândia ainda é tecnicamente parte do reino da Dinamarca, ou seja, a atual rainha da Dinamarca ainda reina sobre a Islândia. Mas, assim como na Inglaterra, o rei é somente uma figura simbólica, e a Islândia é considerada um país autônomo desde então. Mas, se você acha que um capistão tinha retornado, está muito enganado. O governo islandês se tornou altamente protecionista e isolacionista. Morar em uma ilha pode ser ótimo, mas ficar preso em um lugar assim, sem poder negociar com o resto do mundo por causa do Estado, é ruim para todos que vivem lá. E como o governo pagava suas despesas? Como sempre fez, gerando dívida para o povo pagar, óbvio. Mas, se tivesse esse nome e aparência, ninguém aceitaria. É por isso que todo governo faz isso por meio de emissão de moeda. Tem a aparência de crédito, ao invés de dívida, e de estímulo, em vez de despesa. Para se ter uma ideia, no início dos anos 80, a inflação na Islândia estava entre 25% e 30% ao ano. Soa familiar? Somente ao final dos anos 80 é que houve um pouco de liberdade na terra do gelo e fogo. O liberalismo econômico islandês no final dos anos 80 foi tão grande que em 1987, por um curto período de tempo, todos os impostos foram zerados no país. E não foi só isso. O governo privatizou diversas estatais e abriu as portas para o comércio exterior. Muito semelhante ao Plano Real aqui no Brasil, é preciso dizer. O resultado dessa política tão agressiva, que todos os socialistas dizem que não funciona, a gente já aprendeu a deduzir, não é? A inflação, que era de 32,5% em 1985, caiu para 1,55% em 1994. Como todo Estado, ainda que mínimo, não consegue parar de fazer besteira, nem de crescer, o mesmo aconteceu na Islândia. No início dos anos 2000, o governo islandês queria que seu país se tornasse uma referência em crédito bancário, diminuindo artificialmente a taxa de juros para incentivar a produção nacional. Outro déjà vu. Sempre que governos fizerem isso, não importa quem vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Mas aconteceu que os bancos islandeses começaram a emprestar dinheiro para bancos americanos, que por sua vez emprestavam para pessoas comprar imóveis. Se você conhece a história da crise de 2008, o efeito dominó sabe como acabou. E não somente muitos dos bancos que faliram nos Estados Unidos tinham dívidas com bancos islandeses, mas também como a impressão de moeda, feita pelo governo para financiar esses bancos, fez a inflação retornar a 2 dígitos. Entretanto, há também boas notícias. Lembre-se de que o povo islandês valoriza a liberdade muito mais do que o brasileiro médio. Um dos fatores que ajudou muito a economia local foi o turismo. Todos os anos, a Islândia recebe 3 vezes o número de habitantes da ilha como turistas. Outro excelente elemento é a produção de energia elétrica. Graças aos vários vulcões ativos, lá eles conseguem gerar muita energia de fonte geotermal. É por conta disso que a Islândia é o país com o menor preço de energia elétrica do mundo. Isso possibilita a existência de indústrias que dependem muito de energia elétrica, como, por exemplo, a produção de alumínio. Basicamente, a indústria mineira extrai óxido de alumínio e transforma em alumínio puro por meio de indução de choques elétricos. E por conta desse custo tão baixo da energia elétrica na Islândia, o alumínio islandês tem um dos preços mais competitivos no mercado internacional.
Só que tem um outro detalhe importante que pode vir a ser um ponto de virada para a Islândia. Há algo cujo custo de mineração se beneficia de baixo custo de energia elétrica: Bitcoin. Há diversas empresas que foram montar suas fazendas de mineração de Bitcoin na Islândia, motivadas tanto pela energia barata como pelo ambiente natural que colabora para o resfriamento dos processadores. Afinal, é tudo gelo por lá. Temperaturas naturais muito mais baixas ajudam muito na eficiência dos componentes eletrônicos. De fato, a moeda islandesa ficou sendo tão procurada como um intermediário para investir no país que, apesar da inflação alta e a baixa taxa de juros, o câmbio da coroa islandesa permanece estável e até com alguma subida bem expressiva em 2017 e 2018. Em resumo, a Islândia pode até não ser o país com a maior liberdade econômica, mas a liberdade está no sangue dos islandeses. Pode não vir a ser o primeiro povo a adotar o Bitcoin como moeda oficial, e é muito improvável disso acontecer. Mas, provavelmente, será um dos países mais ricos quando o dinheiro forte chegar a mais pessoas. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!